Mais um vídeo: exercícios, competência privativa da Câmara e do Senado. Questão de número 281. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Qual a resposta correta? Nosso gabarito, letra B. Eleger 2 membros do Conselho da República. Assim como o Congresso Nacional, assim como o Senado Federal elegem também 2 membros do Conselho da República, a Câmara dos Deputados também vai escolher 2 membros do Conselho da República, assim como o Poder Executivo, a Presidente da República. Dessa forma, nós temos que a Câmara ela vai eleger 2 membros do Conselho da República. Por que não é exclusiva? Porque outras casas, outras instituições irão eleger também. Portanto, é privativa eleger 2 membros do Conselho da República. Letra A. Aprovar a escolha do presidente e diretores do Banco Central. Nós já fizemos questão sobre isso. A competência do Senado Federal. Aprovar a escolha após a arguição do presidente e diretores do Banco Central. Vai haver aquela sabatina e eles vão aprovar. Letra C. Autorizar referendo e convocar plebiscito. É competência do Congresso Nacional. Artigo 51, inciso 5. Autorizar referendo. O referendo é após o projeto de lei e o plebiscito antes do projeto de lei. A priori e referindo a posteriori. Competência do Congresso Nacional e não privativa da Câmara. E a letra D. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos municípios. Questão aqui é competência do Senado Federal. Nós faremos outras questões sobre esse assunto. Letra E. Escolher 2/3 dos membros do TCU, Tribunal de Contas da União. Competência do Congresso Nacional. Privativa aqui, eleger 2 membros do Conselho da República. Continuando. Não compete privativamente à Câmara dos Deputados. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra D. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR, Procurador-Geral da República, antes do término do seu mandato. Quando nós já fizemos uma questão sobre isso, quando a gente falou lá de competências. Isso aqui, pessoal, é competência privativa não é competência privativa da Câmara. É o artigo 52. O artigo 52 fala de competência privativa do Senado Federal. Então, o inciso 9 do artigo 52. Competência privativa do Senado. Aprovar por maioria absoluta e voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. O Presidente da República vai sugerir ali a exoneração, ou seja, de ofício. E o Senado vai ter que aprovar essa exoneração. Portanto, não é competência da Câmara. Todas as outras são. Primeira, letra A. Aprovar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e ministro de Estado. Nós já falamos sobre isso em questões. Quem processa e julga o presidente é o Senado. E quem preside a sessão ali será o presidente do STF. E quem autoriza ali a instauração de processo contra o presidente e vice, eles vão analisar se há indícios mínimos ali e vão autorizar a instauração de processo. É a Câmara dos Deputados. Letra B. Proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Tomada de contas do Presidente da República. Quem faz é a Câmara dos Deputados. E quando ele não fizer o quê? Não apresentar dentro de 60 dias as suas contas. Nós sabemos que o Poder Legislativo ele fiscaliza o governo, ele fiscaliza o Executivo. É uma das suas funções principais. Legislar e fiscalizar. E ele vai apreciar as contas. Então o presidente tem que enviar aquelas contas ali para que o Legislativo, através ali com o auxílio do Tribunal de Contas da União, possa fiscalizar. E é competência privativa da Câmara proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas dentro de 60 dias após a abertura. Abriu a sessão legislativa, 60 dias não foi apresentado as contas, então haverá tomada de contas pela Câmara dos Deputados. Letra C. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. Iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. É lógico que nem o Executivo, nem o Senado, em regra,
vai se intrometer nesses assuntos. Quem dispõe sobre a polícia da Câmara? É a Câmara dos Deputados. Quem dispõe sobre a polícia do Senado? É o próprio Senado Federal. Então, a criação e transformação ou extinção de cargos e ainda a iniciativa de lei. A lei é todo o Congresso Nacional, mas a iniciativa, quem vai dar início a uma lei para modificar, fixar a remuneração da Câmara, será a própria Câmara dos Deputados. Letra E, eleger membros do Conselho da República. Nós já vimos a questão anterior, em inciso 51, artigo 51, inciso 6º. Nós já vimos que a letra D é competência do Senado. Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados, exceto qual a resposta correta? O gabarito. Letra B, muito fácil. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aquele. Já vimos que é de responsabilidade, pessoal. Só tome cuidado que crimes comuns, presidente e vice, serão julgados ali junto ao STF. O Senado vai julgar em crime de responsabilidade. Não é a Câmara, não, é o Senado. Agora, letra A. Autorizar por 2/3 dos seus membros a criação de processos contra o presidente e etc. É competência da Câmara, a gente já viu. Letra C. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Vimos na questão anterior que quem faz a tomada de contas é a Câmara dos Deputados. Elaborar o seu regimento interno. Olha, pessoal, nós vimos aqui na questão anterior, quem dispõe sobre os assuntos relativos à Câmara é a própria Câmara. Então, quem vai elaborar o seu regimento interno? A própria Câmara. Letra E. Dispor sobre a letra E explica a letra D. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, etc, etc. Então, portanto, somente a letra B, que a exceção pedida na questão, processar e julgar é competência do Senado. Observe que isso cai sempre em prova. Essa aí foi de 2014, a questão anterior foi de 2012, então está sempre caindo com essa mesma cara, essas mesmas questões. 2.84. No tocante ao poder legislativo, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Qual a resposta correta? Letra B. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Pessoal, nós estamos entrando agora em competência do Senado. Apesar da questão aqui trazer Câmara privativamente a Câmara, eu trouxe essa questão para a gente começar a fixar as competências do Senado. Já falamos praticamente de todas as competências da Câmara. Agora, quais são as do Senado? Letra A. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, aquele pessoal que vai trabalhar nas embaixadas ou que vai representar o Brasil externamente em caráter permanente, ou seja, os diplomatas, eles serão aprovados pelo Senado. Haverá sabatina do Senado Federal. Letra C. Fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Competência de quem? Senado Federal. Nessa ocasião, nessa hipótese, o presidente da República vai propor então um limite para essa dívida consolidada, de quanto os estados e também os municípios do Distrito Federal poderão se endividar em relação à União. Observe que o Senado é representante do Estado. Desculpa, os senadores são representantes do Estado. Dessa forma, eles que irão fixar, por proposta do presidente da República, os limites para a dívida dos estados e dos municípios. Letra D. Processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Já vimos que também como os ministros de Estado, chefes das Forças Armadas, ou seja, comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, tudo isso competência privativa do Senado Federal. Processar e julgar estes, presidente e vice,
ministros de estados e também comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica nestes crimes conexos, nestes crimes também de responsabilidade. Competência do Senado Federal. Ele é processar e julgar o advogado-geral da União nos crimes de responsabilidade. Olha, também o advogado-geral da União, a AGU. Então nós temos quem vai julgar? Senado Federal, ok? E a letra B nós já vimos que é competência privativa da Câmara, a gente já viu em várias questões. Prosseguindo, 285. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, compete a quem? Muito fácil, né, pessoal? De acordo com as questões que a gente viu anteriormente, fica fácil saber que quem está sempre fazendo essa arguição, quem sempre está fazendo essa sabatina para escolhas desses cargos de alta patente aí do governo. Então nós temos que é o Senado Federal. Então, para a escolha do advogado-geral da União, a escolha do procurador-geral da República, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União. Então, todos eles sabatina do Senado Federal. Cuidado, pessoal, o que pode cair na prova aqui também, na próxima prova, é ministro de Estado. Ministro de Estado não, aqui é discricionário do presidente, sem ter que passar pelo Senado. Aqui, ministros do Tribunal de Contas da União, quando indicado pelo presidente da República, eles serão sabatinados pelo Senado Federal. Vamos prosseguir. 286. É competência privativa do Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha. Qual a resposta correta? Agora ficou fácil. O gabarito, letra B, é presidente do Banco Central. Vamos só descomplicar a vida de alguns aí, porque o grande problema, a grande dúvida ficou aqui. Para ir advogado-geral da União, ele não existe essa sabatina para a escolha do advogado-geral da União? Não. Na realidade, eu falei para confundir mesmo. A intenção foi confundir. Que a prova faz isso, porque eu não posso fazer. O que o Senado faz é processar e julgar o advogado-geral da União. Vamos voltar? Olha, processar e julgar o advogado-geral da União nos crimes de responsabilidade. Mas para escolha não há necessidade de sabatina, não há necessidade de arguição pelo Senado Federal. É livre escolha do presidente, assim como os cargos de ministros de Estado, ok? Então nós temos que a resposta correta, escolha do presidente do Banco Central. É competência privativa do Senado aprovar previamente por voto secreto, após a arguição, a escolha pública do presidente do Banco Central. Artigo 52, 3, a linha D. Só que nós temos outros cargos que nós vamos ler agora, nós temos que memorizar. São eles: compete privativamente ao Senado. Inciso 3. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição. Por exemplo, escolha de ministro do STF. Haverá ali a indicação do presidente da República e o Senado Federal vai arguir, vai fazer a sabatina. B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo presidente da República. Quando os ministros forem indicados pelo presidente, eles serão sabatinados pelo Senado. Governador de território. Quando houver um território, o governador ali, ele será indicado ali pelo presidente, porque os territórios integram a União. Então haverá também a sabatina do Senado. Presidentes e diretores do Banco Central. Quando houver a mudança de presidente do Banco Central e diretores, eles também serão arguídos pelo Senado. PGR, Procurador-Geral da República. Então, Procurador-Geral da República, quando houver uma recondução do cargo ou uma nova nomeação após o término do mandato, também arguição do Senado. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Então, não tem aqui, pessoal, advogado-geral da União. Agora, ele vai processar e julgar o advogado-geral da União nos crimes de responsabilidade. A questão, letra B. Prosseguindo, 287. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Qual a resposta correta? O gabarito,
Letra A. Eleger membros do Conselho da República, sendo que dele participam 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Olha, está de acordo com o texto da Constituição Federal. Agora, letra B. Estamos aqui, pessoal, falando o quê? De competência privativa da Câmara dos Deputados. Mas por que eu coloquei essa questão? Porque a matéria agora é Senado e todas as outras falam da competência do Senado. Letra B. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos na Constituição Federal, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, presidente e vice do Banco Central e o PGR. Nós já vimos isso. Letra C. Processar e julgar ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e o PGR, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Então nós temos aqui, pessoal, o Senado julgando todo mundo aqui, todo esse povo aqui, nos crimes de responsabilidade. É o artigo 52, inciso 1 e 2. D. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática, já vimos isso, de caráter permanente, e autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa segunda parte aqui é novidade. Nós temos que saber isso aqui. O Senado Federal, portanto, ele vai autorizar operações externas de natureza financeira de todos os entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Operações, então, financeiras externas, o Senado tem que aprovar previamente. Letra E. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida União, Estado, Distrito Federal e municípios e dispor sobre os limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pessoal, tudo isso aqui nós já vimos, fizemos essa questão para fixar mesmo essas competências do Senado. Próxima questão. Não é competência privativa do Senado Federal. Agora ficou fácil. Qual a resposta correta? Gabarito. Letra B. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República. Quem processa e julga o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade? Senado Federal. Quem autoriza por 2/3 dos seus membros a instauração de processo? A Câmara dos Deputados. Competência privativa. Processar e julgar é o Senado. Aprovar a exoneração do PGR por voto secreto antes do término do seu mandato. Dispor sobre os limites para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno. É o mesmo item aqui do finalzinho da questão anterior, olha. No final aqui, ó, e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então terminamos aqui essa questão. Questão 289, a CESP. Incumbe privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura, seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Certo ou errado? Questão mais complexa, mas é o CESP, né? O gabarito está certo. É o texto, é a letra da lei do artigo 52.15. Ele vem dizer: o Senado vai o quê? Avaliar. Tome cuidado, pessoal. Quem dispõe sobre direito tributário é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele vai legislar sobre o direito tributário, é competência do Congresso Nacional. Agora, quem vai avaliar periodicamente se isso está funcionando nos entes, na União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, Senado Federal. Tome cuidado, comprove, tome cuidado com o CESP. Incumbe privativamente ao Senado Federal avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional. Quem dispõe sobre direito tributário não é o Senado, é o Congresso Nacional. Próxima questão para encerrar esse vídeo, questão número 290.
O julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade será feito pelo Senado Federal, em sessão presidida pelo presidente do STF, e a condenação dependerá da aprovação de 2/3 dos votos de todos os membros do Senado. Isso está certo ou errado? O gabarito está certo, pessoal. Vejamos, artigo 52. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Olha, compete privativamente, artigo 52, privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. 2. Processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça. Esse aqui nós já fizemos questão. Então, com base nestes dois textos, no parágrafo único do artigo 52 e do artigo 52, 1 e 2, nós temos o seguinte, que o julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade será feito pelo Senado. Isso aqui nós já vimos, isso aqui não tem como a gente errar em prova mais. Em sessão presidida por quem? Pelo presidente do STF. Nós vimos isso aqui. Quem vai presidir o Senado Federal? Quem vai presidir o Senado nesse julgamento será o chefe maior do Judiciário, o presidente do STF. E a condenação dependerá da aprovação de 2/3 dos votos de todos os membros do Senado. 2/3. Cuidado, a prova vai dizer que é 3/5, para confundir você com um quórum para votar em emenda constitucional. Não são 3/5, são 2/3 dos votos dos membros do Senado Federal para a condenação do presidente, do vice e de todos aqueles que serão julgados ali pelo Senado Federal. Ok? Terminamos aqui esse vídeo, eu aguardo você no próximo. Ainda falaremos do Poder Legislativo.